Estamos de volta, vamos continuar com o nosso conteúdo de uroanálise. A gente estava falando no último bloco sobre o nosso esqueminha, né, de coloração alterada das amostras e a possível causa, né, que pode desencadear essa alteração de coloração e as correlações laboratoriais que a gente pode fazer para entender o porquê dessa possível alteração. Então vamos continuar fazendo vendo esse nosso esqueminha para gravar bem todas essas características. Antes de continuar, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Adriana Marangon, eu sou biomédica e professora aqui no Gran Cursos Online e estou ministrando para vocês a matéria de uroanálise. Então, vamos voltar ao nosso esqueminha onde a gente parou na aula passada para continuar falando sobre essas principais causas aí de alterações e correlações laboratoriais que a gente pode fazer aí para entender o porquê dessas alterações. Joga no esqueminha para mim, por favor. Então a gente falou já no último bloco sobre a coloração incolor ou amarelo palha, tá? Pode ser uma urina normal, pode, mas também pode ser característica de diabetes ou mesmo de alguma outra alteração, a urina diluída, né? A urina extremamente diluída ou e assim por diante, já falamos no último bloco. Então vamos continuar aqui falando sobre a urina, agora no caso da urina escura, âmbar ou alaranjada. Isso pode ser característica de uma urina concentrada, tá? Ou seja, de um paciente desidratado. Desidratação. Ou também pode ser aí característica de algumas patologias, tá bom? Da presença de bilirrubina, como a gente já falou, tá? Quando tem presença de bilirrubina, essa urina fica mais escura. Da interferência de algum medicamento, por exemplo, derivados de piridina, né? Alguns antibióticos, alguns derivados de piridina causam essa alteração. Ou mesmo da ingestão aí em excesso de beta-caroteno, cenoura, mamão, enfim, legumes, frutas, enfim, que tenham aí bastante beta-caroteno. Também pode levar a uma coloração mais alaranjada da minha urina. E isso não é nada anormal, é apenas o nosso organismo excretando aí o excesso desse componente, desse beta-caroteno, dessa vitamina. Ou mesmo vitamina A, se a pessoa está fazendo alguma suplementação de vitamina A, ou mesmo está ingerindo, né, em excesso alimentos que tem essa vitamina em excesso, pode ocorrer uma presença de uma urina mais escura, mas não que isso seja algo anormal, tá? Ou, tá, a presença da bilirrubina, que aí sim já seria um sinal de alerta para algo anormal com esse paciente, algum problema de metabolismo ou algo que esteja fazendo aí esse paciente eliminar essa bilirrubina, quando na verdade não deveria. Pegaram? E aí, qual a correlação laboratorial que eu posso fazer para entender essa alteração? Essa urina mais concentrada, ela pode ser normal após exercício vigoroso ou mesmo na primeira micção. Por exemplo, você fica lá a noite inteira, né, dormindo, e na hora que você acorda, você vai fazer a sua primeira micção. Consequentemente, normalmente, essa primeira micção, ela é mais concentrada, normal. Ou mesmo após exercício vigoroso, você fez muito exercício, você transpirou muito. Então, se você transpirou muito, pelo mecanismo de compensação que o nosso organismo faz, a primeira urina, após esse exercício, ela vai ser mais concentrada, porque o seu corpo já eliminou muita água no suor. Então, ele vai compensar eliminando pouca água na urina. Normal também, tá? Ou, por exemplo, se a pessoa está com a febre muito alta, tá, e está transpirando muito por causa da febre, o corpo vai fazer esse mecanismo de compensação. Ou queimadura, pacientes grandes queimados, pacientes com queimaduras extensas. Eles normalmente têm a urina mais concentrada, mais escura. Por quê? Porque ele perde muita água na queimadura, né? Aquela queimadura, ela libera muita água, né? A pessoa já perde muita água naturalmente. Pessoas grandes, né, que têm grandes superfícies queimadas, elas têm aí, por isso que elas fazem uma grande reposição volêmica, né, de plasma e componentes, esses componentes sanguíneos aí. Por quê? Porque ela perde muito, se desidrata, às vezes perde muito líquido naquela queimadura. E aí, o que acontece? Ela precisa de um mecanismo de compensação. Aí a urina fica em menor quantidade, mais concentrada, justamente por isso. Então, muitos pacientes grandes queimados, a gente vê até eles evoluírem com insuficiência renal aguda, justamente por isso, porque ele perde muito líquido, né, na queimadura, né, e aí os rins não conseguem mais, naquele microfiltrado ali, não consegue fazer aquela filtragem, porque não tem muita água para eliminar mais, não consegue mais eliminar água para poder
ocorrer aquele mecanismo ali da filtração ali nos rins, né? E aí acaba que evolui para uma insuficiência renal. Então, pacientes grandes queimados, eles normalmente têm uma urina diminuída e mais concentrada, mais escura, tá bom? Ou outra correlação laboratorial, para eu identificar se esse paciente está com bilirrubina nessa amostra ou não, nessa coloração escura, é pela presença de bilirrubina. Eu vou agitar essa urina. Lembram que eu falei? Se eu agitar essa urina e ela der espuma, ficar espumosa, é porque essa urina tem bilirrubina presente nela? Lembram? Pois é. Se tiver essa bilirrubina, ela vai aparecer na análise química, tá? Na tirinha reagente vai aparecer. Porém, se eu quiser já ter uma noção, se eu agitar essa amostra e ela ficar espumosa, aí sim eu posso já ter uma grande probabilidade de ter bilirrubina ali naquela amostra, tá bom? E aí sim, se ligar um sinal de alerta, tá bom? E se, por exemplo, drogas para infecção urinária, né, como eu falei, o pirídeo, né, que é uma droga muito utilizada para infecção urinária, ele pode deixar a urina bem forte, alaranjada, porque é normal a interferência desse medicamento deixa a urina com a coloração alterada, às vezes alaranjada, às vezes esverdeada, sempre com a coloração alterada. Esse pirídio, ou qualquer outra medicação para infecção urinária tem essa característica, por exemplo, de influenciar diretamente na coloração da urina. Ou mesmo antibióticos, né, seja para infecção urinária ou não, também pode alterar aí a coloração da urina, porque a excreção, né, dessa medicação é feita pela urina e essa presença desse medicamento pode alterar a coloração da urina, tá bom? E deixar essa urina mais escura, âmbar, alaranjada, enfim, mais escura do que o normal, tá bom? Então, muito cuidado ao analisar, ao fazer essa análise física da urina, porque essa coloração escura pode ser patológica? Pode, mas também pode não ser. Então, muito cuidado ao correlacionar os dados clínicos aí do paciente para suspeitar ou não de alguma patologia, tá bom? Temos aqui também coloração amarela esverdeada ou marrom amarelada. Quando tem essa coloração, a minha amostra, a minha urina, é sinal de presença de bilirrubina oxidada ou bilirrubina convertida em biliverdina. Ou seja, essa urina, essa bilirrubina, ela já vai ter sido oxidada e convertida em biliverdina, ali naquela urina. Vai ter bilirrubina já convertida em biliverdina, então vai ter biliverdina naquela urina, na verdade, tá? E aí, essa urina, ela vai ter característica, ela vai ter, por exemplo, um resultado falso negativo para a bilirrubina. Por quê? Porque a bilirrubina já foi oxidada, então ela já não é mais bilirrubina, ela é biliverdina. Então, vai dar negativo na fita química, na fita reagente química. Pegaram, entenderam? E aí, no caso, vai ser um falso negativo. Por quê? Apesar de já estar oxidada, já ser biliverdina, tem ali bilirrubina, né? Que é oxidada em biliverdina, mas não deixa de ser bilirrubina. Então, pode gerar um resultado falso negativo, por não ser mais bilirrubina, já ter se oxidado. E a urina que está muito ácida, tá? Se ela estiver muito ácida, ela pode dar aquela mesma espuma quando eu falo da bilirrubina, né, da suspeita de bilirrubina. Se eu mexer ela ali e ela estiver muito ácida, ela vai ter essa formação de espuma também. Então, por isso que eu digo que a formação de espuma por si só não fecha um diagnóstico. É preciso de uma junção do exame químico, do físico e da sedimentoscopia para eu poder fechar esse meu diagnóstico, se está normal ou não aquela coloração, se é bilirrubina ou não, e assim por diante. Fecharam? Entenderam? Pegaram? E quando essa urina, ela está verde ou azul esverdeada? Pode ser várias coisas. Pode ser infecção por pseudomonas, tá? Pode ser... essa urina pode estar com resquícios de azul de metileno. Por exemplo, se eu fiz algum exame que utiliza determinados tipos de contraste, tá? Esses contrastes, eles podem, na hora de ser eliminados, eles são eliminados pela urina. E esses contrastes podem dar essa coloração aqui na urina, tá? Momentânea, apenas a eliminação daquele contraste. E não que seja alguma patologia, tá? Também a presença de amitriptilina, metocarbamol, cloretos, tá? Ou fenol, todos esses compostos aí que, se tiverem presentes, eles vão dar alguma alteração de cor na minha urina. Tá? Isso pode ser transitório ou pode ser sinal de alguma patologia, tá bom? E aí,
para poder entender todas essas medicações, as alterações que elas fazem, eu preciso saber se o paciente está tomando aquela medicação. Por exemplo, na amitriptilina, né, que é um relaxante muscular. Se o paciente está tomando essa medicação, então eu sei que é normal ela dar essa alteração na coloração. Então eu não vou suspeitar de patologia. Se os cloretos, né, que são compostos aí que normalmente o paciente elimina, se ele está com alguma infecção, né, se está fazendo tratamento de alguma infecção, ele elimina esses cloretos. E aí, se ele está fazendo uso de algum antimicrobiano, eu vou saber que é normal essa eliminação desses cloretos. Então, essa presença desses cloretos vão tornar essa urina verde ou azul esverdeada. Então, por exemplo, determinados antidepressivos também, eles causam aí alterações na cor da urina, sabiam? Dependendo do composto desses antidepressivos, eles podem causar essas alterações. E quando é que eu vou suspeitar de uma infecção, então? Quando uma infecção por pseudomonas, se essa urina estiver verde aí, eu estiver suspeitando, eu parto para uma urocultura. Se essa urocultura for positiva, aí sim, eu vou saber que essa coloração é uma alteração causada por essa infecção, possivelmente por essas pseudomonas, tá bom? Agora, no mais, pode ser alguma alteração transitória de alguma medicação ou mesmo de algum desses compostos aqui, tá? Fenol, azul de metilene, enfim, eliminação de algum desses compostos. Pegaram? Entenderam? E quando a minha urina tá rosada e avermelhada, gente? Pode ser a presença de hemácias, hemoglobina ou mioglobina. E qual a diferença desses três, gente? Lembram que eu falei agora há pouco? Hemácia é quando a urina ela está vermelho viva, né? A hemácia ainda está íntegra ali naquela amostra. Hemoglobina é quando aquela hemácia, a urina ainda está vermelha também, né? Que a hemoglobina ainda está ali presente, ela está dentro da hemácia. A hemoglobina é o composto que dá aquela cor vermelha ao sangue, né? Que fica dentro, pertence ali às hemácias, está no interior das hemácias. E já a mioglobina é um produto da quebra da hemoglobina. Então, se a hemácia está lisada, se a hemácia por algum motivo, seja a amostra antiga, seja a urina ácida, enfim, causou a lise daquela hemácia, a degradação daquelas hemácias, a hemácia degradada, ela libera hemoglobina, que a hemoglobina está ali dentro da hemácia. Quando a hemácia é degradada, ela libera essa hemoglobina e ao ser liberada, ela se quebra e vira mioglobina. E aí, essa coloração aqui, quando é mioglobina, ela vai ser mais escura, mais amarronzada. Não vai ser tão rosa e tão vermelha quanto na presença de hemoglobina e de hemácias. Pegaram? Entenderam? E aí, qual a correlação laboratorial que eu posso fazer? A urina, se ela tiver turva, tá? Vermelha, e além de vermelha, turva. E com teste positivo para detecção de sangue e hemácias, ou se na hora de eu fazer a minha sedimentoscopia eu visualizar aquelas hemácias ali, porque também eu consigo visualizar quando elas estão presentes ali, quando elas não estão, né, ainda não foram degradadas, quando as hemácias mesmo íntegras estão presentes ali, na sedimentoscopia eu consigo visualizá-las bonitinha. E aí, se eu juntar, né, o meu microscópio aqui, a minha sedimentoscopia, visualizar as hemácias, aí sim eu vou saber que essa coloração é decorrente da presença de hemácias, tá? Agora, se a urina estiver transparente, não tiver turva, e o teste positivo, tá, para detecção do sangue, ainda assim for positivo para detecção do sangue, e a urina não tiver turva, tiver transparente, o plasma, tá, pode estar vermelho. E aí já entra um outro problema aqui, tá? Por que plasma vermelho, gente? Pode ser um indicativo de hemólise. E aí já entra um outro problema que não entra aqui em uroanálise, mas que é um dos sinais de hemólise, o paciente está hemolizando, está com algum problema imunológico aí que está hemolizando, né? Que as hemácias estão sendo hemolizadas na corrente sanguínea, tá? E aí deixando esse plasma mais escuro, vermelho, e na hora do microfiltrado, da filtragem do sangue, esse plasma já está mais vermelho por causa dessa hemólise que está ocorrendo na circulação sanguínea ali, né? E aí, essa eliminação, essa urina vai ser mais vermelha por causa desse plasma mais vermelho, desse plasma mais avermelhado, e não tem nada a ver com a presença de hemácias na urina em si. Tem a ver com a liberação dessa hemoglobina aí na corrente sanguínea, né, devido à lise das hemácias lá, essa hemólise lá, e tá dando essa coloração no plasma, tá? Também. E urina transparente com teste positivo para sangue, tá? Se a urina está transparente e o teste do sangue, tá, na tira reagente lá de sangue, tá positivo e o plasma tá incolor, aí sim eu posso suspeitar
que existem hemácias ali, porém em menor número. Quando o teste positivo para sangue está lá, mas eu não consigo visualizar na sedimentoscopia, tá? Tá presente, mas em menor número. Pode ser apenas uma contaminação, por exemplo, se a paciente coletou na fase menstrual. E tudo isso pode alterar essa coloração, dar alguma interferência e dar aí essa coloração mais rosada na amostra, tá? E pode não ser nada demais, tá bom? E quando os testes derem negativo para sangue, eu suspeito que pode ser apenas a presença dessa mioglobina, que é sinal aí da quebra da hemoglobina, que aí não vai ter presença de sangue, vai ter presença só desse resquício daqui da quebra da hemoglobina, que é a mioglobina. E no caso da presença da mioglobina, essa coloração ela vai ser um pouco mais amarronzada, não vai ser tão rosada, tá bom, gente? E no caso das porfirinas, gente, beterrabas, por exemplo, contaminação menstrual, também tornam a amostra rosada e vermelha, tá? E essas porfirinas, aqui, ó, e essa, por exemplo, essa pessoa que come muita beterraba, ela vai ter a urina rosada. E nem por isso a presença de mioglobina, de hemoglobina ou de hemácia. É simplesmente contaminação da coloração dessa beterraba. E isso acontece. Você acha que não acontece? Acontece, tá? Do mesmo jeito que você comer muita cenoura, muita fruta, mamão, cenoura, frutas amarelas que tem muito beta-caroteno, a sua urina vai ficar mais alaranjada. E se você comer muita beterraba, a sua urina vai ficar mais rosada. É normal, é interferência aí do pigmento, né? Do pigmento daquele legume, daquela fruta. Isso, dependendo da quantidade que você ingere, pode vir a dar alteração. E aí, mas aí, se for só uma alteração pontual da ingestão dessa beterraba, meu teste de sangue vai dar negativo, minha urina vai estar rosada, mas vai estar límpida, não vai estar turva, e assim por diante eu consigo descartar, juntando aí, como eu falei sempre, o resultado da análise do exame físico, do químico e da sedimentoscopia, para fechar esse meu diagnóstico e para fechar se eu tenho ou não a suspeita de alguma contaminação, se eu tenho ou não a suspeita de alguma patologia ali naquela amostra, tá bom? E as porfirinas, gente? Porfirinas, normalmente, são pacientes que têm aí distúrbios, alguns distúrbios, algumas doenças que são características da liberação dessas porfirinas. Porfirinas, elas são aí... quando a gente faz aí a síntese da hemoglobina, né, ali, o M, mais o ferro e etc, ali, né, toda aquela cadeia da hemoglobina, de formação da hemoglobina. Antes de virar hemoglobina, passa por esse estágio aí das porfirinas. E aí, quando o paciente tem alguma disfunção aí, ele vai liberar essas porfirinas, como por exemplo, porfiria. Porfiria é uma doença imunológica onde o paciente ele não tem aí ele não consegue completar essa síntese aí, né, da hemoglobina. E aí ele começa a ter aí a liberação dessas porfirinas na corrente sanguínea, que é a molécula aí precursora da hemoglobina, digamos assim, tá? E aí tudo isso interfere na coloração da amostra e aí essas porfirinas elas podem dar alteração aí no exame físico, no exame químico de sangue, da urina, desculpa. Porque elas estão presentes na corrente sanguínea, na hora do microfiltrado de formação da urina, elas vão estar presentes na urina também. Porém, essas porfirinas, eu só vou conseguir detectar elas se eu for fazer um teste seletivo que chama teste de Watson-Schwartz ou com a fluorescência sob a luz ultravioleta. Porque a hora que eu colocar essa amostra sob luz ultravioleta, se tiver porfirina ali, essa amostra vai brilhar. Essa amostra vai brilhar, ela vai ficar com a cor diferente. Porque essas porfirinas, elas têm essa característica, tá? Por isso que pacientes que possuem essa doença, porfiria, eles estão extremamente sensíveis à luz, tá? Eles têm aí essa característica de serem sensíveis à luz, né? Eles têm uma dificuldade de ficar expostos à luz, justamente porque essas porfirinas que eles têm aí circulantes, né? Esse precursor da hemoglobina que não consegue se converter em hemoglobina, né? Passar pelo processo e fica circulante, ela gera nesse paciente essa sensibilidade à luz. Então, se eu quiser detectar se meu paciente, se essa amostra de urina tem porfirina ou não, eu coloco ela sob uma luz ultravioleta. Se essa amostra tiver presença dessas porfirinas, essa amostra vai apresentar aí reação
a luz ultravioleta. E aí eu vou conseguir visualizar, tá bom? E se a minha urina tiver muito alcalina também, tá? Ela pode ter uma coloração um pouco mais rosada, o que não é muito normal, tá? O normal é a urina ser mais ácida, até mesmo o equilibrada, mas a alcalina não é tão normal assim, tá? E pode ser também contaminação menstrual, como eu já falei. E aí, não é nada mais do que, às vezes a pessoa foi coletar aquela amostra, coletou no final do período menstrual e ainda tem algum resquício de contaminação ali de hemácias da menstruação, e essa amostra ficou com uma coloração rosada, avermelhada, mas não é sinal de nenhuma patologia, foi apenas uma contaminação. E aí, no caso, se for contaminação menstrual, quando eu fizer a minha sedimentoscopia, eu vou ver a presença de muco e de pequenos coágulos naquela amostra. Por quê? Porque quando o sangue da menstruação, ele tem a característica de já sair mais coagulado, né? Porque nada mais é do que fragmentos, né? A menstruação nada mais é do que fragmentos daquela camada ali interna do útero, né? Aquela descamação do endométrio que toda mulher tem, né? Uma vez por mês, quando não ocorre a gravidez. E aí essa descamação do endométrio, ela não é aquele sangue, às vezes ele já sai com aqueles resquícios de coágulo, não é aquele sangue vivo, né? Líquido, ele já sai mais coagulado. Então, quando eu faço a minha sedimentoscopia dessa paciente, aí eu vou visualizar muco e pequenos coágulos. Aí eu já posso inferir que aí naquela amostra não tem hemácias, não tem nenhuma patologia, é apenas uma contaminação menstrual ali e tá tudo normal. Pegaram? Entenderam? Então vamos seguindo aqui. E quando essa urina assume uma coloração marrom muito escura, né? Marrom mais escura, marrom Coca-Cola, a gente fala coloração de Coca-Cola aqui, ó. Coloração de marrom preto ou coloração de Coca-Cola, tá? A gente chama coloração de Coca-Cola, tá? Pode ser alteração, por quê? Hemácias oxidadas, convertidas aí, né? A hemácia foi oxidada, lisou, liberou hemoglobina, que se converteu em metahemoglobina, e aí dá essa coloração escura à amostra, tá? Pode ser melanina ou melanogênio ali presente naquela amostra que causa essa alteração de cor. Pode ser presença de metronidazol, metildopa, pacientes que fazem uso de medicação contínua, né? Metronidazol, metildopa ou levodopa, essas medicações, elas podem causar essa alteração de cor aqui também nessa amostra, tá? Ou, por exemplo, como é que eu vou saber correlacionar com o exame químico para saber se aquela alteração é preocupante ou não? Se a urina desse paciente, ela for ácida, e na hora que eu colocar a tirinha lá química, esse exame der positivo para sangue, aí eu vou saber que pode ser presença, que essa coloração de Coca-Cola dessa urina pode ser presença de metahemoglobina, né? De hemoglobina oxidada que liberou hemoglobina, de hemácia oxidada que liberou hemoglobina, que se converteu, né? Que se quebrou em metahemoglobina, tá? Aí eu preciso ligar um sinal de alerta, tá? E quando esse paciente tem a urina alcalina demais em repouso, tá? Eu posso fazer alguns testes específicos e aí pode ser aí o que a gente chama de algumas outras alterações, que não essa presença da hemácia oxidada, da metahemoglobina, tá bom? Pode ser também quando a urina tem presença de melanina, tá? Ou de melanogênio, essa urina em repouso ela é escura, tá? E aí quando eu colocar nitroprusiato e cloreto férrico, essa amostra vai reagir, tá? Ela vai reagir. Aí eu vou saber que essa amostra tem melanina ou melanogênio aí presente nessa amostra, tá? Quando eu coloco aí cloreto férrico nessa amostra, essa cor vai desaparecer, tá? Essa cor vai desaparecer. E aí quer dizer uma contaminação aí dessa amostra, né? Eu estou fazendo algum medicamento que é derivado de fenol, e aí eu vou ter aí eliminação desse derivado de fenol aí na minha urina. Só que aí, quando eu colocar ou mesmo argirol, que é um antisséptico, ele vai ter aí a cor, quando eu colocar cloreto férrico aí para reagir, vai sumir aquela cor, vai ficar normal, a minha urina vai sumir a cor. Então, é simplesmente a contaminação aí por esses fatores aqui, tá? Ou quando a pessoa ela toma aí
antihipertensivo, né, continuamente, metildopa, levodopa, isso pode causar alteração na cor da urina. A urina dessa pessoa pode ser mais concentrada, pode ser amarela, escura, até mesmo coloração de Coca-Cola, marrom quase preta, tá bom? E mesmo quando esse paciente, a urina dele é normal quando ele coleta, mas se eu deixar ele em repouso, ela vai escurecendo conforme o tempo vai passando, aí eu posso suspeitar que esse paciente está contaminado aí, né? Que essa urina está contaminada, né? Tá? Que essa amostra tem aí a presença de metronidazol ou de alguma interferência medicamentosa, porque quando o paciente urina, ela é normal. Mas se, com o passar do tempo, ela vai escurecendo, aí pode ser, sim, sinal de contaminação, né? Ou por essas medicações aí, medicamentosa, ou algo do gênero, nessa amostra, e não necessariamente uma patologia. Pegaram, entenderam a diferença dessa coloração? Quando é presença de hemácia, e aí é indicativo de patologia, ou quando é mesmo a interferência medicamentosa alterando a cor dessa amostra, é muito importante a gente saber essa diferença. Por quê? Porque quando a gente sabe essa diferença, a gente não vai mais cair em pegadinha de examinador. Quando o examinador coloca lá que uma coloração marrom Coca-Cola ou coloração de Coca-Cola na urina é sinal de alguma coisa, e aí eu vou saber identificar se é ou se não é, porque eu vou saber, de acordo com esse esqueminha aqui, o que eu posso ter, qual o sinal de alerta que eu tenho dessa urina, dessa cor, qual eu não tenho, o que pode, com qual exame que eu tenho, exame químico, sedimentoscopia, que eu tenho que fazer a correlação para saber se isso é sinal de patologia ou não, enfim, tá? Então isso a gente precisa saber para a nossa prova, tá bom? Então volta aqui para mim, por favor, para a gente não errar mais na nossa prova, a gente precisa saber, tá? O porquê dessas alterações e qual a correlação laboratorial que a gente precisa fazer para entender essas alterações, tá bom? Então, só para fechar o nosso bloco, eu fiz um resumão aqui, eu fiz o quadro e agora eu fiz o quadro resumo do quadro, entenderam? Ó, joga aqui para mim, por favor, pra vocês entenderem e gravarem. Esse quadro aqui, resumo, eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês, de colorido, cada linha de uma cor, enfim, a forma que vocês preferirem para gravar mesmo esse quadro, tá bom? A cor da urina e as causas prováveis para essa coloração. Uma urina amarelo claro ou incolor pode ser ingestão excessiva de água, diabetes, como eu já falei, ou insuficiência renal. Por quê? Porque não está ocorrendo a filtração, está ocorrendo só a eliminação de água, sem o processo de filtragem ali, aquele microfiltrado, glomerular e etc e tal. Então, não está ocorrendo o processo renal, está ocorrendo só aquela eliminação de água sem fazer o processo de filtragem, tá? E quando essa urina está amarelo escuro, ou castanho, ou vermelho, avermelhado, pode ser pacientes com estados oligúricos, febre, icterícia, tá? Que seria estados oligúricos, eliminação de gordura, tá? Na urina, tá? Eliminação de gordura na urina pode causar essa cor escura na urina, tá? Paciente com febre, tá? Febres muito altas, essas febres muito altas, às vezes, normalmente quando a pessoa está com muita febre, ela começa a transpirar muito, né? Então, o organismo, por esse mecanismo de compensação, deixa a urina mais concentrada, elimina menos água na urina. E aí a urina fica mais escura, fica amarela mais escura. Pacientes com icterícia. Icterícia nada mais é do que aumento de bilirrubina, né? Icterícia, se o paciente está com a bilirrubina alta, né, aquela bilirrubina alta, ele vai ter, primeira alteração da bilirrubina alta no paciente é a icterícia. A pele, icterícia nada mais é do que a pele amarelada. Por quê? É o excesso de bilirrubina. E aí esse excesso de bilirrubina que está causando essa icterícia, do mesmo jeito que está causando icterícia, que está causando pele amarelada, se eu tenho excesso de bilirrubina circulante, vou eliminar a bilirrubina em excesso na urina. E aí, essa mesma coloração amarela da pele, né, escurecida, amarela da pele, vai refletir na urina. Se eu estou com a bilirrubina alterada, aumentada, eu vou eliminar essa bilirrubina na urina e vai deixar a minha urina mais escura, tá? E aí, essa urina vai ter aí excesso de bilirrubina, que também, né, vai causar icterícia, né, essa característica de icterícia na pele. Tá? Essa urina avermelhada, castanha, também pode ser presença de hematúria, ou seja, de sangue nessa urina, ou mesmo de hemoglobina na urina, tá? Ou ingestão de alimentos que proporcionem esse tipo de coloração, beterraba, excesso de beta-caroteno, enfim, algum alimento que pode causar essa alteração avermelhada aí na sua urina, tá bom? E urina alaranjada?
interferência medicamentosa, gente. Na maioria das vezes, ou é interferência medicamentosa ou é alimentar. Excesso de beta-caroteno, excesso de cenoura, de mamão, de frutas que tem beta-caroteno, frutas e legumes que tem muito beta-caroteno, tá? Alaranjados e vermelhos, vai fazer a sua urina ficar mais alaranjada, por causa do excesso desse beta-caroteno, dessa vitamina A, tá bom? E aí, como ele vai estar eliminando mais, vai ter essa coloração mais forte aí, mais alaranjada na urina, tá bom? Ou mesmo medicamentos, alguns antibióticos, alguns medicamentos aí podem causar essa interferência na urina e dar essa cor aí mais alaranjada, tá bom? E a urina Coca-Cola, urina de Coca-Cola, parecida com Coca-Cola, urina escura, marrom bem escuro ou negro, pode ser hematúria, tá? Quando tem muita hemácia, muito sangue, vai escurecer mais ainda, quanto mais sangue, mais escura essa urina vai ficar, tá? Icterícia, quando esse paciente está no icterícia, num nível muito avançado já, quanto mais bilirrubina, mais avançado o nível de icterícia, mais alta a dosagem de bilirrubina, mais escura vai ficar na urina, podendo chegar até a cor de Coca-Cola, tá? E aí, também, hepatopatia pode causar essa urina escurecida. Por quê? Que pode causar, gente? Volta aqui para mim, por favor. Você sabe por quê que hepatopatia, ou seja, doenças hepáticas do fígado, podem causar essa urina escurecida? Urina de Coca-Cola, que a gente fala? Porque a bilirrubina, ela é processada no fígado, tá, gente? E aí, o que acontece? A bilirrubina é o seguinte, a bile, ela passa pelo fígado, né? E ela é processada ali e transformada em bilirrubina. Se não ocorre, tá, esse processamento no fígado para ser eliminado aí no intestino, nas fezes, beleza? Se não ocorre esse processamento, se o fígado não faz o trabalho dele normal, a bilirrubina vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando. E aí vai causando icterícia, vai causando bilirrubina, vai aparecendo bilirrubina na urina, tá? E aí, quanto mais bilirrubina, mais escura a urina fica. Então, hepatopatia, insuficiência hepática, causa urina escura, urina de Coca-Cola, porque se não está processando aquela bilirrubina, ela vai se acumulando, quanto mais bilirrubina, mais escuro fica o sangue, mais escuro fica o plasma, tá, do paciente, mais ictérica fica a pele do paciente, mais amarela fica a pele, a mucosa dos olhos, né, que normalmente é branca, fica bem amarela, e a urina começa a ficar bem escura, bem enegrecida, né, podendo chegar até a cor de Coca-Cola mesmo, bem escura, por causa desse excesso de bilirrubina, tá? Nada mais do que esse excesso de bilirrubina e causada pela insuficiência hepática, pela hepatopatia, tá bom? Pegaram? Entenderam? E urina verde ou azul é interferência medicamentosa também, na maioria das vezes, por aqueles medicamentos contra infecções urinárias, né? Piridium, aqueles medicamentos tradicionais que todo mundo conhece para infecção urinária, eles dão essa coloração escurecida, azul esverdeado, verde meio alaranjado, enfim, essa coloração bem característica na urina, quando você está utilizando esse medicamento, para de utilizar o medicamento, a urina volta ao normal, tá? É normal essa alteração de cor no decorrer do uso do medicamento, quando você está em uso desse medicamento, entendeu? Pegou? Então vamos lá. Vamos encerrar esse bloco agora. A gente volta daqui a pouco para continuar falando sobre o nosso exame de urina e finalizar essa parte de exame físico e passar para o exame químico, tá bom? Então não sai daí que a gente já volta.